Bom dia para todo mundo. Bom, hoje eu acordei com uma vontade enorme de cantar. Só que esse meu canto, né? Claro que eu gosto de cantar músicas, sons. Eu estava reparando quando eu começo as lives, né? Eu antes de a Vanessa chegar, eu percebi isso ontem revendo para ver como é que estava e é o meu normal. Eu quando eu tô quieta sozinha, eu internamente eu fico cantarolando. Mas tem um canto que começou há muitos anos atrás. Eu falo que o meu filho Pedro, que é o meu caçula, ele de alguma forma era um veículo, né? Porque era sempre quando eu estava amamentando, eu tinha visões, via situações, né? Que não é muito meu hábito de ver. E foi quando ele era pequenininho também, eu amamentava ainda, apesar dele ter mamado quase 2 anos, ele era pequenininho, neném. E eu fiz um curso de xamanismo. E eu sempre era uma pessoa que tinha muito vergonha, não sei se eu era não, tá? Eu acho que eu maquei muito isso, mas eu sempre eu era mais forte. Eu não chorava na frente de ninguém, eu tinha algo dentro de mim, de uma vergonha, de tudo. Quando eu tinha que trabalhar alguma coisa, era muito sozinha, muito escondido, enfim. E o curso começou e quando a pessoa começou a tocar o tambor é algo que mexe muito, 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 muito comigo. Eu comecei a chorar. E porque alguma coisa aqui dentro começou a trabalhar. E eu sei que eu estava sentada no cantinho da sala, que eu ficava assim, no cantinho, no fundo, era aquela coisa assim. E de repente ele olha para mim e me chama. E ele falou que ia demonstrar como é que era o trabalho, né? Exatamente comigo, né? E eu teria que seguir a assistente dele. Ele falou que ela ia fazer e eu ia copiar, né? Para poder fazer igual. Só que ele fez como se ele estivesse costurando a minha energia na dela. E ele então começou a tocar tambor. Nada foi dito o que é que eu teria que fazer. Era como se eu tivesse que ficar olhando para eu repetir. Mas na hora que ele começou a tocar o tambor e ela começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar igual. Não tinha aquela coisa de eu olhar e eu repetir. Eu fazia junto com ela. E aquilo me assustou profundamente. Eu sempre tive, acho que eu tenho muito 5 no meu, né, na minha energia, e eu sempre tive aquela coisa assim, um pânico dos outros estarem me controlando. E ali eu senti que não era eu fazendo, e sim porque eu estava presa na energia dela, eu estava fazendo igual. Foi a sensação que eu tive. E aquilo me deu um pânico. Mas startou algo dentro de mim, abriu alguma coisa que eu não sabia explicar o que era. Quando acabou, eu não podia chorar na frente de todo mundo, né? Eu fui pro banheiro. Chorei de ficar inchada, de medo. Ali aconteceu alguma coisa com medo profundo. Mas eu não podia voltar para a sala também com aquela cara inchada. E né, lavei o rosto com água molhada, né? Fiquei lá dentro do banheiro, assim, para poder despistar um pouco aquele nariz vermelho, olho vermelho, tudo. Enfim.
voltei para a sala. Mas quando eu entrei na sala, já estava todo mundo trabalhando uns nos outros. Então eu sentei quieta, fiquei em silêncio, sentei no chão, numa almofada, mas de repente aquele choro não tinha acabado. E eu comecei a chorar, mas eu tive uma catarse, uma coisa que eu não conseguia mais, eu não via mais nada. Eu não via nada, eu não via ninguém. Era um choro, que não era chorinho, não, era aquilo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu chorei ali, mas numa altura. Foi uma coisa assim que eu perdi total controle, né, daquela situação ali. E de repente eu percebi que eles começaram a trabalhar em mim. E esse choro foi diminuindo. E eu comecei a cantar. Foi algo, me dá até vontade de chorar. Foi algo tão impressionante aquele momento, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O choro foi diminuindo e um canto foi surgindo. Era um canto, era um som, porque não tinha letra, era um som, mas tão alto, tão profundo, que parecia que estava vindo do meu ventre. Era uma coisa assim, eu não sabia o que era aquilo. E no final eu só cantava, mas era um canto tão lindo, era uma coisa tão forte. E na hora que acabou, então de repente silenciou tudo e eu abri meus olhos. Quando eu abri meus olhos, tinham 32 pessoas nesse trabalho, todo mundo chorando e olhando para mim. Aquilo, a minha vergonha voltou, né, de eu ter causado aquilo tudo. E eu então fiquei olhando só pro rapaz que estava ministrando o trabalho. Ele não era nem daqui, ele é australiano. E eu olhando para ele, e ele olhou para mim e falou assim: você tem um medo tão profundo registrado dentro de você, porque você foi morta N vezes por conta de um dom que você tem. Você tem o dom de transformar a dor em alegria. Você consegue fazer isso. E você, com medo de ser morta mais uma vez, você tenta de todas as formas não permitir que esse dom venha à tona. A voz começa até a falhar. E eu comecei, era muito interessante porque quando acabou o curso e eu voltei para o meu trabalho. Na época eu só fazia atendimento, eu era reikiana, né? Sou, né? Nunca deixei de ser reikiana. Mas eu fui atender minha primeira pessoa e ele tinha um mal de Parkinson, estava, né, no processo de Parkinson. E ele, para deitar na maca, eu tinha que, primeiro eu tirava o sapato, desamarrava, porque ele não dava conta. Eu tinha que ajudá-lo a colocar ele, a deitar na maca. Eu tinha que colocar uma pilha de almofadas, porque ele não conseguia deitar total, ele tinha que ficar meio que inclinado, né? Então era todo um processo ali. E eu ajeitei ele na maca. E na hora que eu coloquei a mão, o primeiro ponto, né, do reiki, né, o primeiro movimento, a primeira colocação de mãos nos olhos, né, dele, eu senti na região do ventre um movimento. E eu falei assim, internamente, eu não posso cantar. O que esse cara vai pensar? Ele vai achar que eu sou louca. E acabou que eu não sabia mais nem o que eu estava fazendo de reiki. Eu não estava mais fazendo reiki, eu estava tentando controlar
o som para não sair. Olha que insanidade, gente. E eu passei assim, fazendo todo o reiki no piloto automático, sem prestar atenção no que eu estava fazendo, mas prestando atenção em não permitir que o som saísse. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque na hora que eu cheguei nos pés dele, eu coloquei as mãos nos pés dele. Saiu um som igual vulcão, uma lava, não teve o que segurasse. Foi aquela coisa assim, que de repente destampou, porque eu sempre colocava uma música baixinha dentro da sala para criar aquele ambiente gostoso e tal. Mas veio um som, gente, que foi numa altura. E eu trabalhava numa clínica. E não tive como controlar aquilo. Tá, passou, acabou. De repente o som ia embora como se acabasse. Na hora que ia, acabei e tal, e eu fiquei quieta na minha, né? Ajudei ele a descer da maca e tal. Tava lá amarrando o sapato dele e tal. Aí ele me falou assim, posso te perguntar uma coisa? Dentro de mim, gente, gelou. Sabe assim, eu gelei. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, sim? Fazendo aquela cara de paisagem. E ele falou assim, quando você colocou as mãos nos meus pés, minhas pernas levitaram? Aí eu falei, não. Ele falou assim, interessante, eu tive toda a sensação de levitação. Que coisa e tal. Ele não citou o canto e eu também não falei nada e ficou por isso mesmo. Só que o que foi acontecendo? Cada pessoa que eu ia atender, acontecia esse canto numa determinada parte do corpo dessa pessoa. Às vezes eu punha a mão no fígado da pessoa e vinha o canto. E eu cantava. Era um som, tá, gente? Cantava. De repente, puf, acabava. Às vezes eu falava numa língua que eu não sei o que é. Eu tenho uma amiga que ela chegou, depois ela falou que ficou até com medo, porque eu falei brava, né? Nesse caso eu não estava fazendo reiki, eu estava fazendo uma massagem e a gente conversando, né? Na hora que virou ela de costas, aí minha energia virou. De repente, puf! E aí eu já comecei a sentir. E aí na hora que eu cheguei num determinado ponto nas costas dela, veio o canto. Cantei, de repente comecei a falar. Era como se eu estivesse brigando com algo que estivesse num determinado ponto dela, e depois o canto voltou e pum, foi embora, como se nada tivesse acontecido. E eu, com vergonha, com medo, com insegurança, eu fui travando isso, né? Eu cheguei a receber uma apostila, um xerox de uma amiga minha, que falou assim, eu achei esse livro à tua cara, que quando eu fui ler, né, é O Caminho dos Essênios, aquele livro eu li chorando, o livro inteiro chorando, porque era tudo que eu fazia. Aí ali eu vi eles cantando para determinadas doenças, órgãos, e eles trabalhavam muito com o som, com ervas, aromas, e era tudo que eu fazia. Eu trabalhava com aromaterapia, e eu não sabia muito bem o que eu trabalhava com. Às vezes, antes de fazer um reiki, eu colocava a pessoa no escaldapé, com ervas, com aromas, Então, na hora que eu fui lendo aquilo, e eu falei, uau, que isso, né? Então, gente, eu tô falando tudo isso porque muitas vezes a gente nessa bobagem de vergonha do que o outro vai achar, como se o outro é quem definisse quem a gente é, né? A gente abre mão de muitas coisas preciosas na vida da gente. De uns tempos para cá, esse canto tem voltado, e tem voltado com muita força.
E não é só um canto, às vezes é só uma fala. E numa língua que eu não sei. Eu vou até fazer um trabalho com uma amiga minha para ver se consigo ou entender ou traduzir. Eu não sei se a gente tem que também entender ou traduzir, porque eu entendo que é muito na forma de frequência, vibração, enfim. Quando eu comecei a receber mensagens, foi lá para trás, né, 2004, por aí, vinha falando que eu não tinha ideia da força do meu canto, do que eu estava emitindo, que eu não tinha ideia, né? E realmente, às vezes, a gente não tem essa noção, não tem essa ideia do que é que você está emitindo, do que é que você está colocando ali, porque não vem de uma forma lógica ou inteligível, né? E isso, para mim, tá? E isso me assustava muito, como se eu não estou entendendo, né, como é que eu vou passar isso, ou como que eu vou permitir deixar um som desse, uma coisa dessa sair. É uma grande bobagem, porque cada um de nós tem um trabalho a ser feito aqui. Cada um de nós tem um dom, ou uma facilidade, né, ou um veículo para que aquela informação que ele precisa passar venha. Eu não digo que eu não estou no meu caminho, eu estou, né, tudo que eu falo é absolutamente tudo que eu acredito, é a forma como eu vivo, é como meus filhos às vezes falam: mãe, você viaja tanto, mas eu não consigo enxergar a vida por outro ângulo. Né? Às vezes até a gente vendo tudo que está acontecendo por aí, a gente fica indignado por muitas coisas, que também é uma bobagem. A gente não tem que se indignar com nada, a gente tem que se manter no nosso próprio foco e sustentar realmente a mudança, sustentar um outro nível de informação. Então eu vim aqui para falar isso. E eu quero aqui vou ficar um pouquinho em silêncio para ver se eu consigo permitir, né? Não ao vivo, porque eu ainda não tenho coragem de fazer isso ao vivo. Estou fazendo a gravação, porque se eu não gostar, eu não mando. Isso tudo, gente, são coisas que eu ando me observando, tem que ir trabalhando determinadas coisas, né? Esse medo aí que ainda está lá no fundinho. Eu já melhorei muito, muito, muito. Eu era um verdadeiro bicho do mato, né? Jamais me exporia em momento algum, e hoje eu já não tenho tanto esse problema. Eu falo, rio, brinco, né? Mas ainda tem coisas que eu creio que ainda são um pouco mais profundas, né? Talvez aquilo que aquele xamã falou, que eu fui morta N vezes, eu sei sim que eu fui, já fui queimada, já fui diversas formas, né? Então acaba que de fato sim, tem coisas ainda lá no fundinho que estão aí, mas como eu estou me propondo a me curar verdadeiramente, né? E que isso sirva de ajuda para todos vocês que por acaso assistam esse vídeo, né? Não se bloqueie, permita, né? Às vezes aquilo que você está com medo de falar vai ser de grande ajuda para alguma pessoa, né? E não vai ser todo mundo que vai gostar de você, e nem tem que, né? Mas quanto mais a gente coloca a nossa verdade para fora, quanto mais verdadeiro a gente né? Sem máscara, sem nada, mais é essa energia que flui da gente, né? É isso que vai afastar alguns,
e atrair outras, né? Então, a gente não tem que agradar todo mundo, e não é esse o propósito, né? Mas, sim, temos que permitir não nos abafar e não nos travar com medo da opinião das outras pessoas. Então, esse era o meu recadinho. Eu vou ver se eu consigo aqui deixar que esse canto venha, porque hoje eu simplesmente deixo e ele vem, mas eu faço isso sozinha em casa. Para mim, né? Às vezes eu tô num momento que eu não tô bem, aí eu simplesmente deixo o canto vir, eu falo. E quando acaba, eu tô ótima. Então eu vou ver se eu consigo deixar esse canto vir, ou essa fala vir, tá bom? I need to. Hi. Hati kum mati kayum manai how. Hey tiki tu kum hai ti. Hey ti ku hai tu mai hai. Hai tu. Hai tu. Hey tiki ta ku ha. Hey hi. I to take you to my high to. I take my to. Hey Daya. Hey Daya. Hi
Hai tu maya hai tai. Hai tum. Hai tum. Hai tum maya hai tai. Eu vou terminar só com esse silêncio. E bom dia para todo mundo. Um grande beijo.